This call is now being recorded. Oi, gente, boa noite. Hoje é dia 25 de outubro de 2021. Estamos aqui, nós que fazemos parte do projeto de extensão Promoção do Desenvolvimento Pessoal do Psicólogo Clínico em Formação. É um projeto de extensão do Instituto de Psicologia da UERJ. E hoje a gente está aqui para lançar a nossa primeira cartilha, que é sobre o autoconhecimento da psicóloga e do psicólogo. Essa cartilha vai trazer contribuições, né, para o público, especialmente para psicólogos iniciantes, para estudantes de psicologia que estão iniciando na prática clínica, para refletir, né, sobre os seus próprios esquemas iniciais desadaptativos e como eles podem aparecer na prática clínica como uma contribuição, né, do projeto, auxiliando as pessoas a se conhecerem melhor e observarem, né, como as suas emoções, os seus pensamentos podem estar ativados na hora de um atendimento clínico. Então, a gente vai começar se apresentando para depois apresentar melhor a cartilha. Meu nome é Vanessa Dordron de Pinho, eu sou mestre e doutora em Psicologia Social, tá? Sou terapeuta cognitivo-comportamental, certificada pela Federação Brasileira de Terapias Cognitivas, e trabalho com terapia do esquema, sou formada pela Weiner, e sou professora adjunta do IP da UERJ. E, seguindo a sequência aqui dos autores da cartilha, que fazem parte do projeto, cada um vai se apresentar. Larissa é a próxima. Olá, pessoal, boa noite a todos. Eu sou a Larissa, sou estagiária bolsista do projeto, sou graduanda em Psicologia na UERJ. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Douglas André, sou graduando em Psicologia pela UERJ e faço parte do projeto de extensão. Olá, boa noite a todos. Meu nome é Amanda, sou aluna da graduação da UERJ e estou atualmente no 7º período. Eu sou a Isadora, estou no 9º período, também faço graduação na UERJ em Psicologia e também faço parte do projeto de extensão. Boa noite, meu nome é Marcelo, eu faço parte do projeto como voluntária, sou também graduanda de Psicologia na UERJ. Boa noite. Meu nome é Vanessa. Eu também sou graduanda de Psicologia da UERJ. Boa noite, pessoal. Meu nome é Lucinéia. Sou graduanda de Psicologia da UERJ. Boa noite. Eu sou Natália Oliveira, sou psicóloga, servidora da UERJ. Atualmente eu estou no Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador e trabalho com terapia cognitivo-comportamental. Boa noite, pessoal. Meu nome é Rafael. Eu sou aluno da graduação de Psicologia. Atualmente estou no 7º período e faço parte do projeto de extensão. Dá para rolar um pouquinho a página, Douglas? Pronto, apareceu. Então, seguindo aí, pode baixar, Douglas. Não. Tem a parte da introdução da nossa cartilha, vamos mostrar aqui um pouquinho antes. Então, a nossa cartilha, ela fala um pouquinho, né, sobre o que é o autoconhecimento, a importância desse processo para o terapeuta, para o psicoterapeuta, né, para o psicólogo, para a psicóloga clínica, sob o enfoque da terapia cognitivo-comportamental e, particularmente, nesse momento, sob o olhar da terapia do esquema, né? Então, vai falar sobre a importância da gente conhecer os nossos esquemas, que aqui a gente usa de uma forma geral esse termo para falar dos esquemas iniciais adaptativos, que são padrões, né, de pensamento,
emoções, de memórias que a gente tem, que podem se ativar durante um processo terapêutico. E se a gente não se conhecer bem, se a gente não tiver em contato, né, e a gente não se nós não nos auto-observarmos, né, e não fizermos contato com aquilo que é ativado na gente, na relação com os outros, e durante a terapia, no contato com o cliente, a gente muitas vezes pode ativar questões, botões emocionais nossos que vão prejudicar o processo terapêutico do cliente. Então, a gente vai falar aqui da importância do autoconhecimento e do autocuidado para que a gente tome conta daquilo que pode influenciar no processo terapêutico, tá? Então, eu vou deixar a Larissa falar um pouquinho mais sobre o nosso projeto, para a gente falar melhor sobre os esquemas que a gente apresenta aqui na cartilha. Então, pessoal, falando um pouquinho mais sobre o nosso projeto, o objetivo do nosso projeto é poder favorecer o autoconhecimento e o autocuidado do psicólogo clínico em formação, estimulando a autorreflexão e a autogestão dos próprios esquemas. O nosso referencial teórico adotado é a terapia cognitivo-comportamental e a terapia dos esquemas, como a professora Vanessa pontuou. Então, a cada 15 dias, nós realizamos encontros internos, né, entre nós, os membros do projeto, para a gente poder estar refletindo sobre os nossos próprios esquemas e a sua influência na nossa prática clínica. E uma vez por mês, os nossos encontros são abertos à comunidade externa, com a participação de profissionais convidados que atuam na área clínica, para poderem estar debatendo sobre temas voltados para o autoconhecimento e o autocuidado do psicólogo clínico. Então, esse é o nosso objetivo principal aqui no nosso trabalho. Certo. Então, já falei um pouquinho, né, sobre o que são os esquemas, e aí nessa cartilha a gente vai trazer, né, sob o enfoque da terapia do esquema, de Jeffrey Young, alguns esquemas que a gente já trabalhou no grupo, né, nas nossas discussões internas. Então, a partir do que a gente já conversou, a gente desenvolveu essa cartilha para que todo o público tenha acesso, né? E o público-alvo da nossa cartilha, principalmente profissionais e estudantes da área clínica, para que possam conhecer melhor, identificar em si os seus esquemas e também identificar se eles estão sendo ativados no momento de um atendimento clínico, né? Porque os nossos esquemas, né, que são esses padrões cognitivos, emocionais disfuncionais, que são formados cedo, precocemente, né, no nosso desenvolvimento, a partir de experiências tóxicas, eles vão modelar o processamento a nossa maneira de processar as informações e também vão levar a estratégias de enfrentamento, muitas vezes desadaptativas, na interação com os outros. Então, a gente, durante a infância, a gente passa por experiências que a gente vai dando significado a elas, e isso vai sendo introjetado na forma de representações mentais do mundo. Quando a gente passa por experiências tóxicas, né, quando as nossas necessidades emocionais não são atendidas, a gente pode desenvolver esquemas e a gente também vai construir estratégias para lidar com esses esquemas. Às vezes a gente pode supercompensar, né, se comportar de uma forma oposta ao que no fundo a gente acredita, a gente pode evitar contato com a dor do esquema, como a gente também pode se render. E aí a gente tanto pode, né, ativar esquemas antigos no nosso dia a dia, em relações interpessoais, como na relação terapêutica. E aqui o que a gente vai trazer é com base na literatura e com base nas nossas discussões, né, questões, perguntas. Né? O nosso objetivo aqui maior é trazer uma definição de cada esquema e perguntas para autorreflexão. Né? A ideia é que essas perguntas possam estimular em cada leitor essa capacidade de
de autorreflexão, que cada um possa se perguntar, né? Será que eu às vezes sinto dessa forma? Será que às vezes eu me comporto dessa forma? Será que eu tenho esse esquema? Será que esse esquema pode estar aparecendo no momento em que eu atendo um cliente? Será que isso pode estar prejudicando o processo terapêutico? Então, a gente tenta trazer a reflexão, né, a manifestação desses esquemas, fazendo questionamentos. Então, vamos lá, Douglas, falar sobre os esquemas que a gente desenvolveu. Então, um dos esquemas que a gente estudou foi o esquema de fracasso, né? Esse esquema, ele envolve uma crença de que a pessoa, né, é menos competente, é menos capaz do que os colegas em áreas de realização, em áreas de desempenho, né, como na escola, no trabalho, nos esportes. A pessoa tem um sentimento de vergonha quando está ao lado de outras, porque ela não se sente equiparada em termos de sucesso, né? Ela acha que ela não alcançou o mesmo nível que os seus pares, né? Mas principalmente em questões de realização profissional. Se a gente for trazer isso para a área do psicólogo clínico, né, o esquema de fracasso ele pode ser aquela sensação de que os outros terapeutas são melhores do que eu, os outros terapeutas têm mais sucesso do que eu, os outros terapeutas têm um desempenho melhor do que o meu, não consegui um sucesso tão bom quanto os meus colegas, né? E às vezes a pessoa realmente não conseguiu um nível de realização tão bom, o seu desempenho está abaixo do seu potencial, mas porque a pessoa ela se auto-boicota, né? Não é nem que ela não tivesse a capacidade, mas a visão que ela tem dela leva ela a se desenvolver de acordo com o que ela acredita. E às vezes a pessoa consegue um bom desempenho, mas ela tem aquela síndrome do impostor. Ela acredita que só conseguiu por sorte. E aí algumas questões para reflexão, né? Será que eu tenho esse esquema? Né? Então a gente pode se perguntar assim: será que eu me comparo com frequência com as outras pessoas, com outros profissionais ou com outros estudantes da minha área? E eu sempre me avalio como inferior em relação aos meus colegas? Será que, mesmo eu tendo alcançado estabilidade profissional ou acadêmica, eu acho que isso foi por sorte? Será que eu penso que eu não vou conseguir sucesso na minha carreira? Isso acaba me gerando uma desmotivação para me manter engajado, e com isso eu acabo me boicotando, né? Quer dizer, aqui eu estou me entregando àquele esquema de fracasso. E na sessão terapêutica, né? Quando a gente já está atuando, será que eu evito usar determinadas técnicas porque eu penso que aquilo não vai dar certo? Então aqui eu estou usando uma evitação, né, para nem fracassar? Será que eu evito casos mais difíceis porque eu já sei que eu sou um fracasso, então eu nem vou pegar casos mais difíceis para não correr o risco de eu fracassar de verdade? E na terapia, será que eu tento ter controle absoluto do protocolo, né, como uma compensação para que tudo saia, né? Nada pode sair do programado, então tem que ter muito controle das coisas. Então, aqui são reflexões para a gente avaliar. Será que eu tenho esse esquema de fracasso ou não? E agora, cada um dos colegas aqui vão falar também um pouquinho sobre outros esquemas que nós já estudamos. Rafael vai falar sobre a subjugação. Boa noite, pessoal. Né? Me apresentamos novamente. Meu nome é Rafael. E o esquema o qual eu confeccionei para essa cartilha foi o esquema de subjugação. O esquema de subjugação ele está numa modalidade entre os esquemas que diz respeito à relação com o outro. Então, é um esquema direcionado a outras pessoas. Como assim? O que seria o esquema de subjugação? É a crença de que as próprias vontades, emoções,
desejos e necessidades são menos relevantes do que a de outras pessoas. Se manifesta através de submissão constante ao desejo do outro, em geral pelo medo de sofrer supostas retaliações. Ou seja, o que esse esquema nos diz, o que esse esquema nos traz, é uma constante forma de se submeter ao outro por medo de que alguma coisa ruim vá acontecer comigo. No que tange às questões de autorreflexão, né? Ou seja, será que eu tenho esse esquema na nossa esfera privada, né? Na nossa vida fora consultório? Como a gente poderia se perguntar para poder perceber se a gente possui ou não esse esquema? Algumas perguntas poderiam ser: eu tendo a agradar o outro abrindo mão das minhas necessidades? Eu costumo atender aos interesses das outras pessoas, mesmo quando são incompatíveis com os meus? Desculpa. Eu abro mão das minhas inclinações naturais por medo de decepcionar os outros? Pode-se perceber aqui que as perguntas são sempre relacionadas a isso, né? Relacionadas a uma forma de eu me curvar perante o outro. Continuando. Eu fico sobrecarregado por não querer incomodar a ninguém? Da mesma forma, eu deixo de expressar minhas opiniões para evitar conflitos? Agora, na questão, né, no consultório, né, na clínica, eu tenho dificuldades em colocar limites, como, por exemplo, limitar telefonemas, mensagens fora da sessão, com medo da reação dos meus clientes. Isso é uma forma de eu me subjugar ao meu cliente, né? Com esse esquema, quando esse esquema está ativo. Para mim, é difícil encerrar a sessão no horário certo por não conseguir interromper o cliente, ainda que o mesmo tenha chegado atrasado. Eu costumo conduzir as sessões de maneira que o cliente tenha o controle total sobre os aspectos da mesma. Aqui a gente vê uma resignação, né, que seria o se entregar ao esquema, ao dizer, tudo bem, esse esquema é verdade, então é isso mesmo, então eu vou com ele. Eu sou assim e ponto. Eu me angustio quando o meu cliente se mostra insatisfeito. Eu evito receber pacientes com diagnóstico narcisista por medo de não conseguir confrontá-los. Aqui a gente pode ver uma evitação, né? Que é eu nem entro em contato com o esquema, né? Eu prefiro deixar ele de lado, não entrar em contato com aquilo ali. E por último, se um cliente não faz uma tarefa, você nem tenta uma segunda vez porque acha que causará incômodo? Todas essas formas, essas perguntas são importantes para que nós possamos perceber se esse esquema é um esquema, primeiro, que nós temos ou não, segundo, se ele está ativo ou não, e terceiro, como ele afetaria, né, a nossa relação com o paciente. Quais seriam as possíveis consequências desse esquema estando ativo na clínica? Então, a minha parte é essa. Eu vou falar sobre o esquema de abandono. E esse esquema é um esquema que se trata de um medo nas relações interpessoais, o medo de ser abandonado. Então, como a gente pode ver aqui na apresentação do esquema, há uma preocupação constante com a possibilidade de ser deixado, de perder a qualquer momento as pessoas que ama, o que pode levar à evitação de relacionamentos íntimos, ou um sentimento de se aproximar demais para poder se machucar ou se frustrar. Pode levar também à dependência emocional excessiva dos outros por medo de perdê-los, ou um sentimento de angústia quando percebe que pessoas significativas estão se afastando. Então, numa relação terapêutica, um paciente, um cliente que tem esse esquema, o terapeuta pode ajudá-lo modificando essa expectativa em relação às pessoas e reduzindo essa visão exagerada do abandono, né? Já quando o terapeuta tem esse esquema, esse medo de abandono pode afetar na relação terapêutica se o terapeuta ficar apegado ao cliente, por exemplo, ou se houver ciúme,
dependendo do discurso do cliente, ou se preocupando com o excesso, se preocupando excessivamente com a vida do cliente, por exemplo, ou deixando de fazer colocações por medo do cliente abandonar a terapia, ou agindo também de forma hipercompensadora, né? Agindo sem o cuidado necessário ao manejo da terapia, né? Tentando demonstrar que o cliente não tem tanta relevância assim, por exemplo. Então, o resultado dessa terapia vai depender da atuação do terapeuta quando esse esquema estiver ativado. Por isso que é tão importante que a gente reflita, né, enquanto psicólogos, informações. Aqui nós temos algumas questões para autorreflexão, tanto dentro da clínica quanto fora. Então, você prefere estar só a estar comprometido numa relação íntima, por exemplo? Ou se a gente pensar na relação terapêutica, você pensa em aumentar o valor da sessão, mas tem medo do cliente te abandonar? Ou fica angustiado com as férias e faltas dos pacientes, com medo deles de significar um abandono? Ou agrada os pacientes em excesso, ou pede feedback o tempo inteiro? E assim vocês podem conferir também outras questões para autorreflexão, né? Sobre o esquema de abandono. Boa noite, gente. Eu vou falar um pouquinho do esquema de privação emocional. E a pessoa tem a crença de que as suas necessidades primárias nunca serão atingidas, né? Esse esquema, ele costuma ser originado depois de uma infância onde as necessidades emocionais desses indivíduos não foram atendidas e nem validadas. A pessoa com esse esquema, ela acredita que suas emoções não têm validades, que não são importantes para as outras pessoas. E ela costuma ter uma postura fria. No caso, voltado para a nossa área clínica, ela pode costumar ter uma atitude fria com seus pacientes. E trouxemos aqui algumas questões para refletir se tem esse esquema. Eu sinto dificuldades para lidar com relacionamentos muito íntimos e prefiro manter os outros um pouco mais distantes. Eu me cobro demais a atenção e afeto dos outros. Você sente que falta alguém realmente sintonizado que lhe compreenda? Você se incomoda quando os clientes são muito afetuosos e calorosos? Você se sente desconfortável quando a temática do cliente são as relações amorosas ou parentais? Você costuma dar muito afeto ou esperar muito afeto dos seus pacientes? Então, essas questões aí são para a gente refletir se temos ou não esse esquema. Boa noite novamente. O esquema que a gente põe agora é o de defectividade. Ele está muito ligado a uma sensação de não ser amado. Então, a pessoa não sente que merece amor, que merece ser amado. Por quê? Porque, em sua essência, ela acredita que ela é defeituosa, que ela é falha, que ela é inferior. É uma sensação muito, muito interna. Então, ela precisa esconder esse sentimento, precisa se imbuir de uma visão para esconder esse sentimento e não entrar em contato com ele. Essa sensação de que se é defeituoso, de que se é falho, ela pode fazer com que você seja uma pessoa excessivamente sensível a qualquer crítica, ou também uma pessoa excessivamente crítica com as outras pessoas. Na terapia, isso, um psicólogo, né, para um psicólogo, esse esquema pode ser extremamente prejudicial na relação terapêutica. Por quê? Porque justamente você vai evitar uma conexão emocional com o seu paciente para que você possa se esconder dele. Porque você pode acreditar que se ele te conhecer, se ele souber quem você é, vai descobrir que você é uma pessoa falha, que não merece respeito, que não merece ser amado, ter uma relação sadia.
Ou então, também você pode reproduzir o esquema e também ser excessivamente crítico com o seu paciente ou extremamente sensível ao que ele pensa. Então, como pedindo um feedback dele, você pode ter medo de ele falar que não gostou da terapia ou criticar algum dos seus comportamentos. Algumas questões para reflexões são: você sente que se expor verdadeiramente não será aceito pelos outros? Você sente que a vergonha tira a sua espontaneidade? Na sessão terapêutica, você tem dificuldade de propor determinadas técnicas por receio de receber críticas do paciente? Você teme receber feedback negativo de seus clientes e por isso evita pedi-los? Seu autocriticismo tira seu foco do cliente e reduz sua capacidade empática? No atendimento, você costuma pensar que o paciente vê algo de errado em você? Novamente, né? Esse pensamento de que se alguém te conhecer, se alguém entrar em contato com a sua essência, com quem você é, vai perceber que você é uma pessoa inferior. Você fica tão preocupado em esconder seus defeitos e falhas que perde a espontaneidade na relação terapêutica? Você se torna muito crítico com os seus clientes quando eles são muito queixosos? Então, esse é o esquema de defectividade. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do esquema de desconfiança e abuso, né? Ele é do domínio da desconexão e rejeição. O que significa isso? É o tipo de esquema em que as pessoas têm a expectativa de que necessidades básicas dela, como segurança, proteção, cuidado, elas não vão ser satisfeitas de uma maneira previsível, né? Então, esse esquema, a principal característica dele é que as pessoas acreditam que as outras não são dignas de confiança, né? Então, elas estão sempre na expectativa de que os outros vão mentir, vão trair, vão obter vantagens de alguma maneira. E aí a gente pode passar por algumas das questões. Bom, aqui a gente vê mesclado algumas questões, tanto pessoais, quanto a gente poderia fazer um link com as estratégias, né? A rendição, a evitação ou a supercompensação. Se a gente se questionar, bom, eu desconfio das intenções dos outros, eu começo a me perguntar se esse esquema está presente em mim, né? Se eu tenho a expectativa de que os outros vão mentir, trair ou obter vantagens de mim o tempo inteiro, e todo mundo sem um crivo, né? Acredito que as pessoas estão sempre tentando tirar proveito de alguma forma. Eu percebo que preciso estar o tempo todo atento para não sair perdendo. Eu tenho dificuldade para lidar com pacientes mais assertivos. Vejo abusos em comportamentos que são apenas assertivos. A pessoa ela não consegue discernir, na verdade, quando é uma ação agressiva voltada para ela por conta das experiências de abuso e violência que ela teve e quando é uma ação mais assertiva, né? Eu desconfio das intenções do cliente quando recebo um elogio ou um presente, então eu evito essa intimidade um pouco maior com essa relação um pouco mais tranquila e íntima com o meu paciente, né? Existe uma evitação da minha parte. Eu tolero comportamentos desrespeitosos por estar sendo pago, quer dizer, eu me rendo a essa situação de abuso só por conta do pagamento que está sendo feito. Eu permito que esse desrespeito seja dado a mim, né? Já me aproveitei da minha posição em relação ao cliente para obter alguma vantagem? Nessa pergunta, a gente já vê a supercompensação, né? Ao invés de eu ser o alvo do abuso, eu sou o abusador. Então, eu, como terapeuta, já utilizei da minha posição para obter alguma vantagem do meu cliente? E, por último,
se já deixei de reconhecer situações abusivas até que fui alertado por um supervisor ou colega. Quer dizer, alguém do lado de fora precisa me dizer que está acontecendo uma situação abusiva para eu me ligar que isso realmente está acontecendo. Então, eu estou desligada em relação a isso. Essas são algumas das questões que a gente pode refletir em relação à presença ou não do esquema de desconfiança e abuso. Boa noite, gente. Bom, eu vou falar um pouquinho sobre o esquema de autossacrifício. Bom, o esquema de autossacrifício é a crença de que você deve cuidar de outras pessoas, mesmo que isso signifique o sacrifício das suas próprias emoções e necessidades. Então, a gente está o tempo todo pensando no outro e a gente acaba esquecendo de nós mesmos. Ele está relacionado com o comportamento de ajudar o outro, ainda que tenha prejuízo, como eu já falei, às nossas necessidades, às nossas questões. A gente sempre fica em segundo plano, e isso acaba deixando a gente frustrado. E, de certa forma, a gente acaba culpando o outro. Ah, eu tenho tempo para mim porque eu fiz isso para você, porque eu fiz aquilo para o outro. Então, além de ter essa frustração, a gente acaba ficando estressado, culpa o outro e não consegue ver o que a gente mesmo faz. Como questões para autorreflexão, eu trouxe aqui algumas perguntas que a gente deve se fazer para saber se tem esse autossacrifício. Você costuma estar sempre disponível para ajudar outras pessoas? Você para tudo que você está fazendo para poder ajudar o outro quando ele pede ou precisa? Você tem o costume de tentar impedir que outras pessoas sofram? Às vezes a gente fica com pena de um amigo, eu não quero que ele se magoe, eu não quero que ele sofra, e aí a gente fica fazendo de tudo para que ele não saiba de determinada coisa ou sofra determinada coisa, esquecendo de nós mesmos. Você se sente culpado quando nega um favor ou não atende a necessidade de alguém? Às vezes sente-se ressentido ao perceber que os demais não se doam a você na mesma medida em que você se doa a eles? E aí, algumas questões para o psicólogo. Você acha que se importa mais com a melhora do paciente do que ele próprio? Você quer resolver todos os problemas da vida do paciente? Você fica ressentido quando o cliente não faz o que você propõe, pois parece que você só está trabalhando para a melhora dele. No caso, você está sempre sozinho, ele não quer, você que se importa, você que procura, que faz. Você está sempre disponível para o cliente, até chega para tudo o que está fazendo para ajudá-lo quando solicitado. Então, isso é um grande problema para a pessoa como psicólogo, porque às vezes ele deixa de se concentrar em outras questões, nos seus afazeres, para se concentrar apenas naquele cliente, apenas naquelas questões que ele está sentindo. E às vezes ele mesmo não está se colocando na posição de que quer melhorar ou procura ajuda. Às vezes ele está relaxando porque você está agindo da forma de que está sempre pressionando ou querendo saber o que ele está fazendo ou colocando coisas acerca dele. Então, é mais ou menos isso que eu trouxe para o autossacrifício. Falando um pouquinho aqui do esquema de padrões inflexíveis, né? É possível afirmar que ele é marcado por essa crença de ter que fazer um grande esforço para atingir elevados padrões internalizados de desempenho. Na maioria das vezes, até no intuito de evitar algumas críticas, né? Então, portanto, esse esquema ele pode ser ativado quando o indivíduo se vê numa posição onde ele tem que reconhecer os seus erros e fracassos, o que causa grande sofrimento, já que vai na contramão desses dessa característica mais perfeccionista mesmo, né? Que essas pessoas com esse esquema costumam apresentar.
Por isso, é muito comum uma hipercrítica, né? Não somente em relação a si, né, essas pessoas, como aos outros, né, nas relações, no intuito de evitar entrar em contato com a dor que esse esquema pode causar mesmo. Além da presença dessa autocrítica, a gente tem uma rigidez em relação à reação e regras morais, uma preocupação excessiva com tempo e eficácia, e um sentimento constante de pressão. Inclusive, esse esquema ele pode se tornar um impedimento para que a pessoa ela possa desacelerar, relaxar e aproveitar atividades de forma mais leve mesmo. Então, nas atividades de lazer dessa pessoa, ela vai estar sempre levando quase que como uma obrigação. Ela consegue tirar toda aquela característica leve mesmo daquele momento e ela transforma quase que aquilo em um trabalho, né? A gente percebe essa rigidez principalmente nesses momentos. E pensando em algumas questões, né, que podem auxiliar em identificar esse esquema, a gente pensou nessas, né? Você tem uma sensação de pressão constante para produzir mais? Tem dificuldade de relaxar e aproveitar momentos de lazer? Na terapia, costuma sentir-se incomodado com clientes que não fazem as tarefas que vocês combinam que eles farão em casa? Quando um cliente abandona a terapia, você costuma atribuir essa desistência a uma falta de comprometimento ou desinteresse dele? Quando os pacientes não apresentam mudanças, você costuma percebê-los como resistentes ao tratamento? E, por fim, quando o cliente se mostra pouco engajado no processo terapêutico, você costuma abrir mão de qualquer tipo de controle e prefere até encaminhá-lo para outro terapeuta? Então, por essas perguntas de autorreflexão, a gente consegue perceber que esse esquema ele vai ser um esquema assim, bem presente, né, na vida profissional, o que no caso de um psicólogo pode trazer grandes problemas, né? Pode surgir também no decorrer da vida acadêmica. E lembrando que, além dessas questões para autorreflexão que nós estamos apresentando aqui, né, Young e colaboradores, eles desenvolveram alguns questionários que podem ser utilizados também para melhorar essa investigação em relação aos nossos próprios esquemas. Bom, gente, falando agora um pouco sobre o esquema de grandiosidade que a gente traz também na nossa cartilha, esse esquema ele faz parte do terceiro domínio, limites prejudicados, e nesse esquema uma crença de superioridade em relação às outras pessoas, né? Então há uma sensação de que se é merecedor de direitos, de privilégios e de atenções especiais frente aos outros. As pessoas com esse esquema, geralmente, elas vão apresentar uma dificuldade em se submeter a essas normas, convenções e regras de reciprocidade social. Podem possuir também uma dificuldade em controlar as emoções, né, justamente porque são muito impulsivas, sobretudo a raiva, nos momentos em que são contrariados, né, em que as expectativas que elas tinham não são atendidas, por apresentarem também uma baixa tolerância à frustração. E as pessoas com esse esquema, elas também costumam ter uma dificuldade em abrir mão do controle do seu ponto de vista, tendo uma dificuldade em lidar com as necessidades e os sentimentos dos demais. Esse esquema ele pode também ser uma hipercompensação de outros esquemas, como esquemas de privação emocional, e geralmente as pessoas que possuem esse esquema, elas têm dificuldade em chegar até a terapia, né, justamente porque elas não veem como um problema o seu modo de ser. Então, geralmente, elas chegam à terapia por meio de outras pessoas, por meio de terceiros. Comentando um pouco sobre as questões para autorreflexão, a gente trouxe aqui questões, né, de maneira geral. Você costuma considerar seu ponto de vista mais acurado que o das outras pessoas? Você é uma pessoa competitiva? Você se avalia bem acima da média em habilidades diversas? Então, nessas questões a gente vê bem marcada essa crença de superioridade frente às outras pessoas. Trazendo um pouco para o âmbito clínico, você se considera um terapeuta superior aos terapeutas anteriores de seu cliente, quando este relata as suas terapias passadas?
Na terapia, você sente que tem dificuldade em acolher o sofrimento do paciente? Às vezes, as questões dos outros lhe parecem bobas demais? Você costuma controlar o processo terapêutico, tendo dificuldade em se adequar ao ritmo do paciente? Nessa questão, a gente vê também muito marcado a questão do controle, né, da situação. Para você, é difícil considerar as sugestões dos clientes na terapia, pois as suas ideias são sempre muito melhores? Ao receber um feedback negativo em relação ao seu trabalho, sente que está sendo injusto e acredita que os fatos estão sendo distorcidos pelo outro? É incômodo para você quando o cliente não atribui seu progresso na terapia ao seu papel como psicoterapeuta? Então, a partir dessas questões, a gente percebe como é importante a gente refletir sobre os esquemas, a gente entender o funcionamento, né, o nosso funcionamento, quais esquemas a gente tem como mais predominantes, justamente para perceber o impacto desses esquemas na nossa relação terapêutica para esse processo da terapia. Então, gente, eu falei o meu esquema da postura punitiva. Então, esse esquema envolve intolerância ao erro e a imperfeição humana, gerando dificuldade de empatizar com sentimentos alheios, crença de que erros devem ser punidos, incluindo os próprios. Então, há sentimentos de raiva e de impaciência nas relações são bem comuns nesse tipo de esquema. E as pessoas com esses esquemas, geralmente, elas têm que nem eu falei antes, é um esquema de postura punitiva não só para si, não só para as outras pessoas, mas também para si. Então, ela tem sempre um sentimento de impulsividade, com a finalidade de sempre de cumprir regras rígidas e que já são internalizadas a elas. Então, são pessoas, geralmente, que sempre vieram de famílias muito rígidas, de pais que sempre foram muito rígidos com essa criança e sempre puniram essa criança de uma forma bem rígida. Então, como meus colegas falaram antes, que existem as estratégias que as pessoas lidam com esse tipo de esquema. Então, tem a ressignificação. Então, ele trata a si e os outros de maneira dura, crítica e punitiva. Tem a evitação, que evita outras pessoas por meio de ser punido. E a hipercompensação, que essa pessoa age de modo exageradamente compassivo e piedoso, ainda que internamente sinta uma grande raiva e vontade de punir. Então, diante disso, eu trouxe as questões para autorreflexão, e elas são assim: você tem dificuldade você excessivamente outras pessoas, quando as coisas saem diferente do planejamento. Você tem dificuldade de considerar fatores atenuantes e contextuais que ajudam na compreensão do comportamento que te desagradam. Você costuma ser hostil com seu cliente. Vocês estão me Travou? Oi? Acho que deu uma travada, né? Não sabia se era aqui ou se... Deu uma picotada, Marcele. Tá, eu não tô vendo vocês, mas eu tô aqui. Tá, você sente raiva de você mesmo quando o seu regimento não é satisfatório ou quando as metas estipuladas não são alcançadas no prazo que você estabeleceu? Vocês estão me ouvindo agora? Tá, você age de forma punitiva, exemplo, ser mais ríspido nas respostas, nas sessões e que o cliente chega atrasado? Você tolera com raiva comportamentos de resistência. Exemplo, o cliente fala só falta e só avisa depois, o paciente chega sempre atrasado, até que você decide encerrar o tratamento e encaminhá-lo para outro terapeuta. Então, são algumas questões que eu trouxe em relação ao próprio terapeuta, ele ler e refletir sobre essas posturas e ver se ele se encaixa nessas perguntas que a gente fez. E eu e a Vanessa Queiroz, que também estamos aqui apresentando a cartilha, nós somos responsáveis pelo Facebook do projeto. Então, todas as nossas lives e todos os nossos encontros que a gente faz, que é em 15 dias, geralmente, a gente está sempre colocando lá nessas nossas redes sociais, para quem quiser acompanhar, para quem quiser fazer parte e conversar com a gente. Depois a cartilha também vai ser disponibilizada, né, para o público.
Então, até essa parte aí que deu uma picotadinha, depois dá para acompanhar aqui na leitura, e também a própria cartilha, né? Que vai estar disponível para todo mundo. E, assim, a gente pode conversar agora um pouquinho, né, sobre o que fazer, né, diante dessas questões, né, desses questionamentos. Quando a gente está trabalhando com os clientes, né, quem tem formação aí em terapia do esquema, né, tem todo um trabalho. Só um minutinho, gente. Existe todo um trabalho aí em terapia do esquema para auxiliar, né, os clientes a superarem os seus esquemas iniciais desadaptativos, né, para curar as suas necessidades emocionais não atendidas. Mas vocês podem perceber que o nosso foco aqui é o terapeuta, né, porque nós, terapeutas, antes de tudo, somos seres humanos também. Né? Nós também temos necessidades emocionais que muitas vezes são frustradas, e os nossos esquemas disfuncionais, eles não vão estar ativados o tempo inteiro, mas em alguns momentos da terapia, eles podem se ativar. E o que é importante é que a gente possa reconhecer essa ativação, é que a gente possa identificar, né? Então, é importante que a gente conheça os nossos esquemas e que a gente reconheça um momento que eles estão ativados, né? Se eles se ativarem no momento da terapia, a gente precisa se dar conta disso para a gente poder não deixar que esse esquema interfira no processo do cliente. Porque quando a gente está ali, a gente tem que estar como profissional. O momento é do outro e não nosso, né? Quando a gente está ali atuando, né, a gente precisa estar num modo adulto saudável. A gente está ali como o profissional de ajuda, profissional que está cuidando do outro. O foco é a outra pessoa. A gente precisa estar bem, a gente precisa estar inteiro. Então, a gente precisa se cuidar, a gente precisa se autoconhecer bem, saber quais são as nossas cicatrizes emocionais, né? A gente precisa fazer a nossa supervisão, a nossa terapia, para a gente, né, se cuidar emocionalmente, estar com saúde mental, para a gente estar maduro, saudável, né, íntegro emocionalmente, no momento de cuidado do outro, porque senão a gente piora a condição do outro, né? Se a gente não estiver bem, como é que a gente vai cuidar? Se a gente não se cuidar primeiro, como é que a gente vai cuidar da outra pessoa? Então, a ideia é essa, que a gente, conhecendo os nossos próprios esquemas, a gente vai dar conta deles para que eles não interfiram no processo do cliente. Se a gente não conhece os nossos esquemas, eles podem tomar conta do processo terapêutico do cliente, porque a gente não vai reagir com base com base assim, profissional, ética, né? A gente pode reagir de uma forma totalmente humana, hostil, com raiva, desconfiada, né? Ou querendo ser um salvador do outro, né? Com autossacrifício. Imagina, né? No momento da terapia, a gente querendo se autossacrificar ou controlar o outro, né? Ou com medo de ser abandonado pelo cliente. Como isso poderia ser devastador no momento da terapia, não é mesmo? Então, por isso que é importante a gente se conhecer bem, porque isso tudo prejudicaria muito o cliente. Então, a gente conhecer, ter os esquemas não é o problema, né? O problema é a gente não saber manejá-los, não ter esse contato e deixá-los ficar ativados e ficar à mercê deles no momento que a gente está cuidando do outro. Então, o que a gente tem, né, de sugestão, né, para os terapeutas é que possam, né, identificar os seus esquemas, né? A gente sabe que a nossa profissão, né, é uma profissão de cuidado do outro, né, que lida com a saúde mental nossa e das outras pessoas. A gente muitas vezes fala muito sobre o cliente, mas a gente não pode esquecer do cuidado com a gente mesmo, né? Porque nós somos o nosso instrumento de trabalho. Então, nós precisamos ter qualidade de vida emocional, psicológica,
né, mental, como a gente quiser chamar, né? Então, para isso, a gente precisa identificar os nossos esquemas, né, refletir sobre eles, né? Nós temos aí muita literatura sobre terapia do esquema. Calma aí, só, pode voltar. Depois a gente vai falar que o Douglas depois vai passar, vai mostrar, vai deixar um QR Code aí também, né? Douglas, esse QR Code é para quê, Douglas? É para acessar? Através desse QR Code, as pessoas podem acessar o nosso Linktree, onde elas vão encontrar o link de todas as nossas redes sociais, incluindo o canal no YouTube, e vão ter acesso aos vídeos que a gente já produziu através do diálogo com profissionais da área, sempre contribuindo com um tema diferente, né, ligado a esse tema, né, do autoconhecimento do psicólogo. Então, é só ativar o QR Code, apontar a câmera e vai ser direcionado diretamente para essa página. Beleza. Então, no final da cartilha aí tem o QR Code. O nosso projeto, então, ele está voltado para o terapeuta, né? O foco não é no cliente. E a gente está o tempo inteiro falando sobre isso, né? A conhecer mais a literatura em terapia dos esquemas. A gente aqui na cartilha traz algumas reflexões para o autoconhecimento, né? Mas também não queremos que vocês saiam concluindo só a partir daqui dessas questões. Eu tenho esse esquema, né? Muitas vezes a gente acaba se identificando com tudo, né? Então, assim, não é só porque vocês responderam aqui que vocês podem já sair afirmando esse esquema eu tenho, esse esquema eu tenho. É bom conhecer melhor a literatura, né? Se familiarizar mais antes de tirar qualquer conclusão, né? E, assim, ir percebendo, né? É importante que a gente vá percebendo os nossos padrões, né? Será que tipos de situações me ativam mais? Que tipos de clientes me ativam mais? Né? Que questões são mais mobilizadoras para mim? Como esses esquemas mexem comigo, né? Também conhecer a origem dos nossos esquemas. Então, esse trabalho terapeuta também precisa fazer, né? Da onde esses esquemas vieram. Eu consigo conectar esses esquemas, né? Aqui, lembranças passadas, através da emoção é mais fácil identificar isso, né? Reconhecendo a emoção que esses esquemas provocam na gente no momento que eles estão ativados, fica mais fácil tentar evocar imagens, né, de quando a gente teve sensações semelhantes e identificar, né, de onde veio esses esquemas e perceber que muitas vezes as reações que a gente tem diante do outro não é o outro do aqui e agora, é em relação ao outro do nosso passado, né? Então, perceber que às vezes a gente interpreta o momento a partir de uma lente de uma experiência passada. E aí a gente pode começar a distinguir, caramba, eu estou enxergando as situações pelo viés dessa experiência passada, né? Eu preciso perceber o agora a partir do agora, do presente, né? Não deixando que essas crenças, essas experiências passadas enviesem a minha percepção do aqui e agora. Muitas vezes a gente vai enxergar o cliente, se o esquema estiver ativado, a partir dessa crença que a gente tem passada. E a gente precisa cuidar muito disso. A gente precisa ver como o esquema passado pode estar influenciando a nossa vida hoje e cuidar para que a gente esteja num modo adulto saudável, desenvolver novas formas de pensamento, de comportamento, experimentar comportamentos novos, mais saudáveis, que não sejam comandados por aquele esquema, escolher de forma consciente, sempre pensar assim, não, o meu esquema me faz querer reagir assim diante desse paciente. Mas se eu reagir assim, eu vou estar reagindo ao meu esquema e não ao paciente real que está aqui na minha frente, né? Então, a gente pode cuidar para ter novos comportamentos, mudando padrões antigos,
né? Então, essas são algumas dicas para lidar com os nossos esquemas, né? Então, a gente convida vocês a conhecer mais da literatura e também a conhecer mais do nosso projeto. Aqui estão alguns livros de terapia do esquema que a gente tem em português, que a gente usa como referência no nosso trabalho, nas nossas discussões. Aqui está o QR Code. As referências do trabalho. Então, a gente já tem muita coisa gravada aí para quem quiser consultar. A gente vai estar, então, divulgando a cartilha e essa gravação. Vocês gostariam de colocar mais alguma coisa? Alguma informação? Será que eu esqueci? Vocês podem estar lembrando. Não, Vanessa, só para enfatizar mesmo, né, que essas questões que nós sugerimos durante toda a cartilha, elas são para uma autorreflexão, né, não para um autodiagnóstico. Então, é importante a gente enfatizar isso para deixar bem claro que a gente não está propondo diagnósticos dos profissionais. Na verdade, a gente está propondo uma autorreflexão, pensamento sobre características, sobre comportamentos automáticos que haja, né, pensamentos. Então, é com esse objetivo que a gente propõe, né, essa reflexão. Isso, ótimo. E só para frisar, para vocês também ficarem atentos às nossas redes sociais, que assim que nós estivermos com novos temas, com novos convidados, a gente vai estar postando lá o dia e o link de acesso para vocês poderem conferir esse novo conteúdo. Bom, então acho que é isso, né, pessoal? Então, fiquem conectados aí nas nossas redes sociais, que qualquer informação nova a gente vai estar divulgando. Tchau, tchau, gente. Até a próxima. Tchau.